6 aulas, e agora vamos lá para tratar de algumas questões que eu deixei para vocês de tarefa. Lembram-se? Lá na página 14 ficou a questão 3 em diante. Vocês fizeram, lógico, né? Será que sim? Será que não? Então vamos analisar juntos essas questões. A questão 3 traz um texto da Cecília Meirelles, tá? Cecília Meirelles tinha, assim, falava muito sobre as questões do tempo, a fugacidade do tempo, a efemeridade das relações, dos sentimentos, muito voltada para a questão, assim, bastante subjetiva, introspectiva, individualista, né? Da vida, das coisas, da rapidez e da morte. Vamos ver então o que ela fala neste poema. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu andei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bom, vamos ver a interpretação correta e a gente volta, tá? A. No título. O título retrato, dado pela poeta para esse poema, justifica-se porque o texto registra apenas impressões físicas? Não, físicas e psicológicas também. Errado. B. Os segmentos olhos tão vazios e lábio amargo são metáforas relativas a estados da alma do eu poético. São estados da alma, porque o que se fala aí é que ela está melancólica, ela está deprimida. Quando ele diz olhos tão vazios, os olhos vazios, a gente não tem como dar aquela realidade, né? Como trazer para a realidade os olhos vazios. Só se for um olho sem nenhuma substância fisicamente, um olho que não tem olho. O que são olhos vazios? É uma metáfora para dizer olhos que não têm esperança, olhos que não têm positividade, olhos que não têm amor à vida. Isso é uma metáfora. E o lábio amargo? Ah, o lábio amargo é sinestesia? Não, no próprio lábio a gente sente o amargo, né? Que é a sensação sentida pela boca. Nós não temos sinestesia. O lábio amargo também é uma forma de dizer que ela está amarga para a vida, está amarga com o tempo, ela está negativista em relação às vivências, às pessoas, a ela mesma. O lábio amargo também é uma metáfora que mostra, então, a parte subjetiva, como ela se encontra com uma negatividade, uma tristeza muito grande. A B está correta. Vamos ver por que você está errada? A referência a um coração que nem se mostra remete à insensibilidade adquirida pelas pessoas no processo natural do envelhecimento. Essa alternativa foi mais além. Não. No caso aqui, não se fala de outras pessoas. O texto é muito da função emotiva, é dela, é especial por ela. Está mostrando características que aconteceram ao longo do processo de envelhecimento dela, né? Então não é uma insensibilidade. Um coração que nem se mostra, nem é insensibilidade. Nem se mostra porque ela não quer se mostrar, ela quer ficar no eu, fechada, né? Numa melancolia muito forte. Então, não tem nada a ver a alternativa C. D. O tempo mudança deveria estar no plural, pois é evidente que o eu poético se refere a todas as mudanças ocorridas ao longo da vida. Não tem nada a ver. A mudança que ela percebe é em relação ao tempo que passou e ela não percebeu que ela envelheceu. Foi tão rápido, foi tão automático. Quando ela percebeu, ela já estava envelhecida. E ela não percebeu ao longo dos dias que ela foi mudando, né? Então, não é as mudanças ocorridas ao longo da vida. Não é todas as mudanças. São as mudanças no eu. São as mudanças físicas dela. E psicológicas, por conseguinte. Errado. E a pergunta que encerra o poema significa que, envelhecida,
a autora evita espelhos? Tem nada a ver, tá? O espelho aí também é uma metáfora, é um símbolo apenas. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em qual espelho eu era bonita, eu era jovem, eu era feliz? E isso ficou perdido ao longo do tempo. Então, é apenas um símbolo, né? Metafórico mesmo. Contornando, então, contornando não, retornando, confirmando, a alternativa correta é a letra B, ok? Bora lá. Música. Amor, I love you. Amor, I love you. Adoro essa música. Marisa Monte vai fazer show. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei para as paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Ó, de novo, espelho em metáfora. Quer amor? Fique aqui. Tem um fique aqui, tá, gente? Não saiu. Meu peito agora dispara, vive em constante alegria. É o amor quem está aqui. Amor, I love you. De acordo com o entendimento do texto de alguns aspectos linguísticos, tiro trema, as alternativas são corretas, exceto eu quero alternativa errada. Exceto, grifa bem fortão lá, pessoal, eu quero alternativa errada. A. No confronto de dizer que te amo com pensar em você, mantém-se a uniformidade de tratamento na pessoa gramatical. Não manteve a uniformidade de pessoa gramatical. O texto começou a dizer que te amo. Quando eu falo deixa eu dizer que te amo, eu estou usando segunda pessoa. Porque o pronome te oblíquo se encontra em segunda pessoa. Deixa eu dizer que te amo. Tu, teu, te. I'm sorry. Tu, teu é pronome de segunda pessoa. Ok. Depois continua o texto. Em outro verso disse: pensar em você. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. O que aconteceu aí? Destoou a pessoa gramatical. Não se manteve a uniformidade. Por quê? Eu comecei falando em segunda pessoa, te amo, e depois eu falei em terceira pessoa, você. Você é um pronome de tratamento, o qual é usado em terceira pessoa. Não se manteve a uniformidade. Como se manteria? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em ti. Eu manteria a pessoa segunda. Ou, deixa eu dizer que o amo. Deixa eu pensar em você. Aí eu manteria a terceira pessoa gramatical. É a que nós queremos, é a errada. Ok? Vamos ver a B? Vimos então na nossa aula presencial funções da linguagem. A função da linguagem que predomina no texto é a conativa, pois o emissor dirige-se ao receptor, predomina no texto. Logicamente que tem função poética, por ser uma música que é elaborada em versos. E aí, o tempo todo predomina na linguagem. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. E aí ele começa a dizer, amor, I love you, you. Então ele fala, o eu poético fala o tempo todo com o seu interlocutor, tentando então conversar com ele e fazê-lo engajar no mesmo sentimento. Deixa eu dizer, tá? Sim, sim. C. No texto, a linguagem é figurada, havendo predomínio de metáforas. Olha, passei no tempo. Como é que eu passei no tempo? Não é passei no tempo, eu percebi, eu pensei, não passei. Caminhei nas horas, ela não caminhou nas horas, né? Objetivamente. É um espelho sem razão, e aí vai. Existem muitas metáforas nesse texto, predominantemente como figura de linguagem, certinho. D. Os versos vivo em constante alegria e é o amor quem está aqui expressam, respectivamente, consequência e causa. Então, vive em constante alegria é consequência. Qual é a causa? É o amor quem está aqui. Vamos inverter? O amor está aqui. Como consequência, eu vivo em constante alegria. Vivo em constante alegria porque o amor está aqui.
Então, nós temos aí uma relação de causa e consequência perfeitamente refletida aqui na alternativa D. Legal. E a temática do texto é o amor, que se enfatiza nos versos finais em um jogo de mistura, que mistura duas línguas. Gente, isso é óbvio, isso a gente tá vendo, não precisa nem analisar, né? É compreensão e não análise. Perfeitinho, então, o que tá errado é a letra A. Tranquilo? Vamos lá. Para as questões 5 e 6, a gente vai fazer uma análise de dois textos que são baseados na mesma temática, na mesma estrutura, desenvolvendo, então, uma intertextualidade, desenvolvendo uma conversa. Primeiro veio o Chico Buarque ou primeiro veio o Carlos Drummond de Andrade? Primeiro veio o Drummond. Então, o Drummond é precursor do Chico Buarque. Então, o texto do Drummond veio antes. E aí, depois, o Chico Buarque fez uma música, um texto baseado. Então, ele diz: quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, ele usou a questão do anjo. O anjo disse alguma coisa para ele, e o anjo é meio estranho. Ok, vamos ver o texto 2. Poema de sete faces, conhecido pra caramba do Drummond. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida, ser desconecto, que não se adapta, né, à sociedade usual. Ok. Não, vamos ver antes. Os dois textos não só se assemelham com relação ao tema, o anjo conversou, decretou, falou, como também a estruturação. Que tema é desenvolvido em ambos os textos? A relação do anjo. A relação do anjo. A relação do anjo dizendo, né, que a pessoa ia ser alguém que não se adaptaria a uma normalidade. Quando eu nasci, veio um anjo safado e decretou que eu estava predestinada a ser errado assim. 2. Quando eu nasci, um anjo torto desse que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Então, ambos os textos abordam a temática do anjo, já colocando a pessoa num caminho gaucho, num caminho errado, ou seja, num caminho que foge à normalidade. É um indivíduo que não se adapta à sociedade, certo? Ok. B. Qual a semelhança na estrutura entre eles? A estrutura, a parte técnica, quando nasci. Então, ambos os textos começaram com a parte do tempo, oração subordinada, adverbial, temporal, usando o conector quando, né? E depois, a figura do anjo, tá? Então, o anjo disse, o anjo falou, o anjo teve, então, a conversa com o eu ilírico. Dois elementos, tá bom? 6. O anjo é o elemento comum aos dois textos. De que forma são tratados os anjos nos textos? Então, vamos lá. No primeiro texto, o anjo é tratado de uma forma impetuosa, né? Uma forma de, como se ele fosse safado, como se ele fosse pilantra, um anjo chato, ó. Primeiro, o chato de um querubim, quer dizer, esse anjo, ele é malquisto. Ele é um anjo safado, malquisto, ruim. Existe uma ironia aí, tá? No segundo texto, ele é tratado como é menos grave. Um anjo torto, desses que vivem na sombra. Um anjo diferente do usual. Um anjo, ele desenvolve a ideia para aconselhar aquele a ser uma pessoa boa, a caminhar nos trilhos bons, para ser protegido do mal, para fazer o bem. Então, o anjo é um ser protetor. E nas duas situações, não desenvolveu a proteção. Mas, no foi uma característica mais forte. É um anjo safado, um anjo chato, ele vai além de um anjo torto.
No segundo, ele é o anjo torto que está na sombra. E ele disse, vai, Carlos, eu não vou te proteger, porque você já está predestinado a ser alguém inapto a viver em sociedade, né? Então, nas duas situações. No primeiro, ele trabalha com algo mais crítico, uma ironia, que o anjo, ele é safado, ele é uma pessoa ruim. E no segundo, ele é uma pessoa ruim, mas teve um tratamento mais respeitoso em relação ao anjo, tá? Nos versos B de Chico Buarque, o querubim decretou. Nos de Drummond, o anjo disse. Qual a diferença desses verbos na caracterização do querubim e do anjo? Então vamos ver lá no Chico Buarque. Chato do querubim e decretou. Ó, o chato do querubim, o safado, ele é tão safado que ele impôs. Quando ele falou decretou, ele usou uma autoridade que não tem volta. Ele comandou, decretou, usou uma autoridade para que o eu lírico desenvolvesse mesmo esse comando. Exerceu um poder de comando. Decretou, é ditador. No segundo texto, foi mais leve. Ele aconselhou, ele orientou, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Ele orientou, ele aconselhou de um modo não ditador. Então, ele é um anjo mais delicado, né? Mais complacente em relação a essa orientação. Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Mas o Carlos poderia dizer, não vou ser. O outro não tem como, porque o outro foi ditador, ok? Então, os dois verbos determinam qual é a posição desse anjo que decretou, comandou. Ele é ditador, ele ordenou e o outro não tem como agir diferente. E no texto do Drummond, usou o verbo dizer, né? Ou seja, ele não é um ditador, ele orienta, ele aconselha. Então, o anjo é um anjo mais leve. Ele é um anjo torto, assim como o primeiro, mas é um anjo mais leve. Bom, vamos lá. Questão 7. Considere. Não é considere. Considere embaixo. 7. O que dói nem a frase. Qual que é a frase? Quem paga seu salário sou eu. Mas a postura arrogante. Você fala e o aluno nem presta atenção. Como se você fosse uma empregada, adaptado de uma entrevista com uma professora. Então, a professora disse isso, tá? O que dói não é nem a frase, quem paga seu salário sou eu, que o aluno fala para a professora. Quem paga seu salário sou eu. Mas a postura arrogante do aluno. Aí ela continua. Você fala e o aluno nem presta atenção, como se você fosse uma empregada. A professora não é empregada, mas como se fosse uma empregada. Uma empregada poderia falar assim, mas ela não. Olha lá. Aí tem uma abordagem social aí. A quem se refere o pronome você, tal como foi usado pela professora? Você fala e o aluno nem presta atenção. A quem se refere você? Qualquer pessoa, um professor ou outra pessoa, outro profissional qualquer, que se coloque no lugar dela ao viver a situação ou simular a situação. Você fala e o aluno nem presta atenção. Então, esse você não está falando com alguém específico. Vou falar com você, ok? Você faça isso. Não é com alguém específico, não é com um interlocutor específico. O você se refere a qualquer pessoa que esteja ouvindo a entrevista e se coloque no lugar da professora ao viver tal ensejo, como professor ou não. Beleza? Esse uso é próprio de que variedade linguística? Vamos lá, variedade linguística. Nós temos, basicamente, variedade culta, normativa, dentro das regras, né? E a variedade informal, coloquial, fora das regras. A norma culta é mais usada em textos escritos, que são elaborados
em que você desenvolve a análise antes, faz a revisão. E o texto oral, você usa mais a linguagem informal, coloquial, em que as palavras, a verbalização vem sem você desenvolver uma revisão. Não tem monitoração. O escrito eu monitoro, então eu uso corretamente a norma culta. O falado eu não monitoro, então a fala não é monitorada. Esse uso é próprio de que variedade? Da variedade coloquial informal falada, porque ela foi desenvolvendo a análises, percepções, né, de modo não monitorado, certo? Não é variedade linguística que eu digo variedade regional, variedade temporal. Não é dentro das 4 variedades da língua, mas a variação da língua nos nossos contextos de produção, ok? Coloquial e informal, certo? B, no trecho, como se você fosse uma empregada, fica pressuposto, não é que foi enfático, mas fica pressuposto algum tipo de discriminação social? Sim. Gente, quando a instituição faz uma pergunta como essa, é porque houve. Se você falar não, porque tá tudo certo, porque não houve, não. Sim. Qual a discriminação, a diferenciação social? A professora ocupa um cargo, uma função, uma posição social superior à posição da empregada doméstica. Então, ela diz, você fala e o aluno nem presta atenção, como se você fosse uma empregada, porque quando a empregada fala alguma coisa, ninguém presta atenção. Então, fica pressuposto na análise reflexiva sobre a fala da professora, a gente percebe um tipo pressuposto de discriminação social. Então, a empregada pode ser tratada assim, ela não. A empregada ocupa uma função social menos importante do que o da professora. Ela se indignou ao ser tratada assim, se colocando na comparação de uma empregada doméstica. Ou seja, eu não sou empregada doméstica, ele não pode falar assim comigo. Então ficou assim, velado pela fala dela o preconceito não, mas a diferenciação social que se faz, né? A empregada uma condição social inferior, até que poderia, mas ela não, certo? Então, essa é a análise que você pode fazer decorrente dessa pergunta B, ok? Vamos lá. Outra da FUVEST. Considere este trecho de um diálogo entre pai e filho do romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. Então, o pai diz, quero te entender, meu filho, mas já não entendo nada. Aí, o filho diz, misturo coisas quando falo, não desconheço. São as palavras que me empurram, mas estou lúcido, pai, sei onde me contradigo. Piso, quem sabe, em falso. Pode até parecer que exorbito. E se afarelo nisso tudo, posso assegurar, pai, que tem muito grão inteiro. Mesmo confundindo, nunca me perco. Distingo para o meu uso os fins. Não, os fins não. Distingo para o meu uso os fios. Distingo para o meu uso os fios do que estou dizendo. Então, ele pega o fio da meada, fala coisas estranhas, mas ele sabe muito bem o que está falando. Parece que exorbito, parece que exagero, parece que eu não falo coisa com coisa. A linguagem não é coerente, mas ele diz que existe coerência sim. Então, vamos lá. Fios. No trecho, ao qualificar o seu próprio discurso, o filho se vale tanto da linguagem denotativa, real, objetiva, do dicionário, quanto de linguagem conotativa, figurada, expressiva, interpretativa. A frase, estou lúcido, pai, sei onde me contradigo,
é um exemplo de linguagem de sentido denotativo ou conotativo? Justifique. Aí você pensando, cara, eu tenho lucidez, eu tô lúcida. Eu me mantive lúcida o tempo todo durante tal coisa difícil. Eu me mantive lúcido. Aí você não percebe que algumas palavras que nós usamos no dia a dia não têm objetivamente o sentido a que se propõe no dicionário. O sentido real, o sentido objetivo. Lúcido, por exemplo. A palavra lúcida, no dicionário, lúcido, aquilo que tem luz. Lúcido, aquilo brilhante, resplandecente. Lúcido, o que brilha, o que resplandece, o que tem luz. Ou seja, diante do significado do dicionário, ele usou aqui a palavra lúcido em sentido conotativo. Não, o lúcido não está no seu sentido real. Pai, eu tenho luz, eu estou cheio de luz. Não. O lúcido é carregado de luz da sua inteligência, da sua mente, da sua consciência. É isso que ele quis dizer. Mas a palavra lúcido não significa isso. Partindo para a realidade. O que significa lúcido? Que tem coerência, que tem organização lógica. As ideias são inteligentes. Olha lá. Estou lúcido, sou inteligente. Sei onde me contradigo, mas estou lúcido. Eu tenho clareza nas minhas ideias. Eu consigo pensar de modo organizado, objetivo e coerente. Então, aí está o sentido conotativo da frase do filho, pela palavra lúcido, que veio sendo usada em sentido conotativo e não real, já que no dicionário significa luz, que resplandece, que tem luz. Ok? Vamos lá. Questão B. Traduza. Traduzir é, com outras palavras, dizer o que foi falado. Traduz em linguagem de sentido denotativo real, objetivo, o que está dito de forma figurada na frase. Se há farelo nisso tudo, posso assegurar, pai, que tem muito grão inteiro. Gente, o que é farelo? Pedaços, né? Farelos são pedaços que sobram daquilo que se desfez. Posso assegurar que tem muito grão inteiro. Qual é a significação dentro do que ele está falando? Tem farelo nisso. Tem muita coisa dita de modo incoerente e irregular. Mas posso assegurar que tem muito grão inteiro. A linguagem, embora pareça sem sentido, desconecta, apresenta uma coerência, apresenta inteligência, apresenta lógica e pode significar uma grande lição. Certo? Então, em sentido real, se há algo desconecto nisso tudo que eu estou falando, se existem algumas partes um pouco incoerentes, posso assegurar, pai, que tudo que eu falo tem nexo, tem inteligência, pode representar uma lição grande para o que nós estamos conversando, ou seja, tem sentido, certo? Então, a FUVEST desenvolveu essa questão com essas análises. Beleza? Vamos lá. Pessoal, olha só. Aqui na aula 5, tem um texto que eu amo, tá? Eu vou deixar o texto para vocês lerem em casa. Mas antes disso, eu vou falar sobre esse gênero textual. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma aula no sábado em que eu vou abordar sobre os dois conceitos de tipo textual e gênero textual, ok? Todo texto que você ler, que você ouvir, que você produzir, que você falar, vai se encaixar em duas nomenclaturas. Em um tipo textual e também em um gênero textual concomitantemente. Quantos tipos textuais nós temos? Basicamente, 5 tipos textuais. Então, esse texto
vai se encaixar em um tipo textual. Quais são os 5 tipos textuais? Narrativo, descritivo, informativo, argumentativo e injuntivo, ok? Você lê o texto e você vai verificar qual foi a função, a base, a raiz, a ideia principal, a característica principal desse texto. Contar uma história, narrativo. Detalhar um objeto, uma pessoa, uma cena, um sentimento, descritivo. Informar sobre algo, levar conhecimento, informativo. Dar opinião, analisar, criticar, expor, argumentativo. Conversar com o leitor tentando persuadi-lo, orientá-lo, aconselhá-lo, verbo no imperativo, o texto é injuntivo. Beleza. Esses 5 tipos textuais vão se concretizar em um gênero textual. Aí vem os diversos textos que aparecem pra gente, com as suas peculiaridades, com as suas características, com as suas nuances. E aí nós temos o que caracterizamos como gênero textual. O gênero textual é o formato, é a cara, como ele foi elaborado. Esse texto aqui é uma crônica. Crônica é gênero, porque nós temos crônica narrativa, quando a crônica conta uma história. Nós temos crônica descritiva, quando a crônica descreve um sentimento, uma situação, etc. e tal. Nós temos crônica argumentativa, quando a crônica opina, analisa uma ideia e tem uma temática com a tese a ser defendida. Só que o jeito de falar, o jeito de abordar, o jeito de produzir esse texto é totalmente peculiar. O que é a crônica? É um jeito especial de escrever, de elaborar. O cronista recria uma situação com um linguajar, com uma linguagem muito delicada. Toda crônica beira a poeticidade. Toda crônica beira o lirismo, porque mesmo ao analisar uma temática e dar opinião sobre ela, o cronista é delicado. Então tem aquelas nuances de sentimento, as nuances de expressividade, as nuances de usar a linguagem com uma expressividade. Portanto, dentro da crônica, são comuns metáforas, sinestesias, hipérboles. A linguagem é enfática para o sentido da emoção. Mesmo que trate de um tema objetivo, a ideia é fazer pensar de uma forma reflexiva, não de uma forma objetiva, mas de uma forma a despertar sensações, né? Nesse texto do Stefan Kanitz, da revista Veja, ele fala sobre o contrato do casamento. O casamento mesmo. E, geralmente, a maioria das crônicas desse formato começam com uma situação, uma cena vivida. Outro dia, passeando no shopping, uma cena me chamou a atenção. Aí ele coloca a cena e a cena foi, então, o despertar para a crônica. Assistindo a televisão, viu uma reportagem, blá, blá, aí começa a falar sobre aquilo. Nesse caso aqui, como é que ele começou? Na semana passada, comemorei 30 anos de casamento. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, algumas com o seguinte adendo assustador, coisa rara hoje em dia. Aí ele teve um motivo para escrever. De fato, 40% de meus amigos de infância já se separaram e o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência do contrato de casamento, que é a promessa de amar o outro para sempre. Porém, muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar. Mas isso não é o contrato. E aí ele vai continuar refletindo sobre essa ideia do contrato de casamento, que é feito de uma forma enfática no momento de euforia, do amor, e depois ele pode se desfazer
e as pessoas não cumprem o contrato de casamento como ele cumpriu, como ele desenvolveu a ideia com o amor, com as bases do contrato durante 30 anos e recebeu algumas observações, coisa rara hoje em dia. E aí ele usou isso para fazer a reflexão. Eu quero que vocês leiam esse texto, que é muito legal, é bonito além de ser legal, para desenvolver as questões. E aí, as questões sobre o contrato de casamento é exatamente... Nossa, são várias questões. São 7 questões. 7 questões. Então, vocês vão ler o texto com muita calma, saboreando, saboreando, ele é uma delícia, para fazer as 7 questões. Beleza? Aí eu volto com vocês na semana que vem, tá? Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, aproveitem a vida, aproveitem os romances, aproveitem os amigos, aproveitem as suas relações familiares. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.